Meus queridos e amados irmãos, havia uma grande expectativa por parte da nação de Israel em relação ao Messias. Eles aguardavam um Messias que trouxesse para eles a libertação do Império Romano. Eles queriam um Messias que tornasse Israel um império universal, dominante, que expulsasse aqueles dominadores romanos ali e tornasse a nação de Israel a nação dominadora, um império universal aqui na terra. Essa era a grande expectativa de Israel em relação ao Messias. Quando Jesus Cristo entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cresceu essa expectativa de que Jesus aceitaria esse posto. E uma multidão, então, tendo essa expectativa, agitava ramos de palmeiras e recebia Jesus. Havia, então, naquele momento, dava-se a entender que a nação receberia, aquela multidão aceitaria Jesus Cristo ali. Mas Jesus Cristo entra em Jerusalém, novamente expulsa aqueles vendedores do templo, e ele choca então ali, e joga por terra aquela expectativa da nação, daquelas pessoas. Ele deixa claro que o reino dele, mais uma vez ele deixava claro que o reino dele não era deste mundo. Que a libertação que ele queria oferecer não era simplesmente a libertação do Império Romano, mas a libertação do pecado, a libertação de tudo aquilo que nos prende neste mundo de sofrimento e de dor. Mas isso não era o que eles queriam. Aquela multidão que aclamava Jesus quando Jesus Cristo entrava em Jerusalém ali, houve uma grande mudança. Uma mudança tal que, em dado momento, a multidão agora não grita mais aclamando o nome de Jesus. O grito da multidão em relação a Jesus é: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos colocou um personagem nessa história, Barrabás. Pilatos deixou que a nação escolhesse, aquelas pessoas escolhessem quem deveria viver, Jesus ou Barrabás. Aquela multidão então, que antes aclamava o nome de Jesus, agora gritava: crucifica Jesus. O que fazer com Jesus? Eles gritavam: crucifica-o. Aquela multidão teve a oportunidade de escolher quem viveria, Cristo ou Barrabás. Amados, 2000 anos já se passaram e parece que algumas coisas estão se repetindo. Amados, se você estivesse naquele momento, se eu estivesse naquele momento, quem que eu gritaria para ser solto? Cristo ou Barrabás? É muito provável que você diga: bom, se eu estivesse naquele momento eu diria: solte a Cristo. Pois bem, eu convido vocês para fazerem um exercício. Novamente, nós temos a oportunidade de fazer a escolha. Dessa vez o cenário é o meu coração, é o seu coração. E surge a pergunta: quem você vai permitir que viva, Cristo ou Barrabás? Cristo já morreu uma vez pelos nossos pecados. Agora Ele deseja viver e reinar no meu coração. Então Deus pergunta: quem vai viver no seu coração? Cristo continua sendo o libertador, o nosso Salvador. E quem é Barrabás agora no cenário do meu coração? Amados, é o eu. O nosso eu agora é o Barrabás. E Deus pergunta: quem vai viver, Cristo ou Barrabás? Quem que você grita, irmão? Quem que você fala então: olha, deixe Cristo viver? Ou você fala: deixe Barrabás viver? Amados, muito embora muitos estejam dizendo que naquele momento gritaria: solte a Cristo, morte a Barrabás, mas Cristo não, Cristo é inocente. Hoje está fazendo exatamente o oposto. No cenário do nosso coração,
A grande maioria está novamente gritando: deixe Cristo ser novamente crucificado no meu coração. Solte o eu, solte o Barrabás. O apóstolo Paulo não fez essa opção. O apóstolo Paulo, no conhecido verso em Gálatas 2:20, nós lemos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nessa opção de escolher Cristo ou Barrabás, Paulo deixou que o eu fosse crucificado para que Cristo vivesse no coração dele. E você, amado, qual é a escolha que você tem feito, já que se você diz que se estivesse naquela época, gritaria para que Jesus fosse solto, mas por que na prática hoje você está fazendo o contrário? O apóstolo Paulo, ele fala que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências de engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em Romanos 6, nós lemos: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Percebe, amados? A morte do velho homem, a morte do corpo do pecado, do eu. Então eu repito: quem você libera, quem você grita no cenário do seu coração para que viva? Cristo ou eu? Ou Barrabás? Nós temos aqui na palavra de Deus uma norma. A norma de Deus é muito elevada, muito mais elevada do que a maioria imagina, do que a maioria acredita. Hoje nós temos pastores adventistas, afinal, por que falar em libertação do pecado se a grande maioria está sendo ensinada na mentira, na crença de uma mentira de que serão salvos mesmo se continuarem pecando até Jesus Cristo voltar? Pastores adventistas ensinando que mesmo se você continuar pecando até Jesus Cristo voltar, Ele vai chegar, te encontrar e te levar para as mansões celestiais, mesmo você ainda estando em pecado. Mas nós vemos uma norma de Deus claríssima na palavra de Deus. Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, irmãos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que Deus possa nos ajudar, que agora, no cenário do meu coração, que eu realmente não repita o erro de Israel, que eu possa dizer no meu coração: Deus, permita que o eu seja subjugado, que o eu seja crucificado e que Cristo viva. Que eu não repita o erro de Israel, crucificando a Jesus e libertando Barrabás. Repito, morte a Barrabás, morte ao eu, para que Cristo realmente viva no meu coração e reine. Amados, as duas coisas não podem caminhar juntos. É o eu ou Jesus Cristo. É Barrabás ou Jesus Cristo. Novamente, um tem que ser escolhido. Quem você vai escolher? Esse é o teste para saber quem nós gritaríamos lá se estivesse naquele lugar entre a nação de Israel. Não adianta eu falar uma coisa e na prática fazer outra. Que eu faça uma avaliação pessoal daquilo que eu digo e daquilo que realmente eu estou fazendo. Que Deus nos ajude a tomar a decisão correta. Morte a Barrabás e Cristo vivendo no nosso coração para nos libertar desse mundo de tanto sofrimento, de tanta dor. Que Cristo nos salve, que Cristo nos perdoe e nos transforme antes que seja tarde demais.